Bom, vamos lá. Parágrafo 43, estamos terminando. Essa condição imaginária, está falando do Balint lá, de a linha, né, do Balint, que ele entra com as flores dele, o outro entra com as suas flores, e aí os dois se juntam, uma beleza, uma alegria, só pode ser realizada numa ascese que se afirme no ser por onde uma via em que todo saber objetivo seja mais e mais colocado em estado de suspensão. Vocês não se esqueçam que o Lacan vai levantar a questão do aspecto religioso. Então, o que é a ascese? A ascese é conjunto de exercícios praticados tendo em vista o aperfeiçoamento espiritual. E o saber objetivo é o saber que se refere aos objetos exteriores ao espírito. Então, essa condição imaginária que o Balint propõe, contudo, só pode ser realizada numa ascese que se afirme no ser por uma via em que todo saber objetivo seja mais e mais colocado em estado de suspensão. Suspensão, ele aqui está usando Aufhebung, é um termo, porque ele está trabalhando com Hegel. Aufhebung, Freud não leu o Hegel, mas o Freud é da época do Hegel. Aufhebung é um termo da época. Aufhebung quer dizer suspensão. A coisa está ali, ela não está aparecendo agora, mas daqui a pouco ela vem à tona. Ela está em suspensão. Você está falando disso aqui, que nem eu estou aqui falando, aí daqui a pouco eu posso falar, eu tenho que ir correndo no banco para deixar acertada a conta que tem que acertar. Então, entra uma outra realidade que estava aqui, mas ela, no momento aqui, o que eu estou tratando é do texto. Na análise, o sujeito chega aqui, às vezes, com uma questão muito séria, que ele veio pensando no carro e que ele quer tratar. Ele chega aqui, esbarra com uma outra, que estava em Aufhebung, né? Tem uma cliente que ela chega a dizer que o meu divã é mágico, porque ela chega aqui para ver uma coisa e encontra com outra. Dela mesma. Estava em Aufhebung e aparece em suspensão. Esse texto, essa palavra vai aparecer dita por Freud na Fernari, no texto A Denegação, que já é traduzido por A Negativa. Pois, para o sujeito, a realidade de sua própria morte não é nenhum objeto imaginável, não tem como ser. E o analista, como qualquer outro, nada pode também saber dela, senão que ele é um ser prometido à morte. Aliás, ele, analista, também é prometido à morte. Portanto, supondo-se que tenha reduzido todos os artifícios do seu eu para chegar ao ser para a morte, nenhum outro saber, quer imediato, quer dizer, que surja de imediato, ou construído, que seja construído, poderá ter sua preferência para que ele o transforme num poder, mesmo que não seja abolido por isso. Isso que ele tem reduzido todos os artifícios de seu eu para chegar ao ser para a morte. O analista é objeto, o analista é dejeto. Lacan deixa bem claro isso. É por isso que eu não estou usando só a palavra finalidade, e sim finitude também. É o fim do analista, o fim na análise no analista. Eu estou usando nos dois sentidos, porque o Lacan, tanto ele critica os analistas que usam a finalidade da análise e não usam direito, como ele ao mesmo tempo está ensinando como é que a gente trabalha no caminho do fim, do desaparecimento da gente e do próprio analisante aprender sobre a evanescência do ser dele. Assim,
Agora, ele pode responder ao sujeito do lugar que quiser, porém não quer mais nada que determine esse lugar. O analista. E é aí que se encontra, pensando bem, o motivo do profundo movimento de oscilação que reconduz a análise a uma prática expectante, que espera, que observa, sem pressa. Após cada tentativa, sempre enganosa, de torná-la mais ativa. Então, nada de psicanálise ativa. Deixa que ela anda. A atitude do analista, entretanto, não pode ficar entregue à indeterminação de uma liberdade de indiferença. A gente tem um cálculo da clínica, a gente sabe para onde, na verdade, as coisas estão caminhando de certa forma. A gente tem um diagnóstico de analisabilidade, a gente tem uma estrutura com quem a gente está trabalhando. Não é ao léu a coisa. Mas a recomendação corrente de uma neutralidade benevolente, que propõe o cidadão aí, com quem o Lacan está tendo sua querela aí, não traz uma indicação suficiente, pois se ela subordina o bem-querer do analista ao bem do sujeito, se o analista é um camarada que quer o bem do sujeito, nem por isso lhe fornece a disposição do seu saber. O analisante, se o analista fica querendo o bem dele, ele acaba não sabendo nada dele mesmo. Ele precisa ter a experiência de evanescência do ser, a experiência do vazio, a experiência dessa carência, do tempo de carência de ter resposta, da enamoração, da transferência negativa forte, tudo isso. Chegamos, pois, à seguinte pergunta: que deve saber na análise o analista? Então, é a terceira questão. A primeira da questão no cego a gente já viu. A segunda também, que a gente já passou, a gente já viu, que uma é o que é o analista? O analista é aquele camarada que faz análise, né? A outra é o que é esse tal de eu de analista, né? Tem o eu kleiniano, o eu ana-freudiano, mas o que é esse eu que o analisante no final da análise tem que se identificar? E agora a terceira o que deve saber na análise o analista? Qual é a questão do saber do analista? Então, terminamos aqui. Vocês reparem que o Lacan está trabalhando o fim nos dois sentidos. Agora a gente vai entrar no tomo 6, o que o psicanalista deve saber, 2 pontos, ignorar o que ele sabe. E aí a gente vai terminar a variante do tratamento padrão.